Cara, é tanta coisa que eu quero falar que eu nem sei por onde começar. O Tite manteve a escalação do último jogo, né? O Gerson jogando por dentro, ali na opção do segundo volante. O Lucas Silva ficando como opção, com o Christian por um lado e o Arroio por outro lado. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar que no primeiro tempo o Cruzeiro não começou bem. O Cruzeiro começou bem. E é por isso que eu fico tão surpreso. Como que um time, o Washington e Paulo, que começou bem, dominando as ações do jogo, com marcação em cima, marcação-pressão, marcando a saída de bola do adversário, criando oportunidades no primeiro lance do jogo. O Cruzeiro já construiu uma boa jogada aqui para a esquerda e quase fez 1-0. Nesse momento nós falamos assim, pô, hoje vai. Só que não. Tem algumas coisas, gente, que estão absurdas. O Cruzeiro toma gol todo jogo. Todo jogo o Cruzeiro toma gol. E ano passado o nosso sistema defensivo era um dos mais seguros. E hoje a zaga do Cruzeiro virou uma peneira. O Cruzeiro começou bem o primeiro tempo. Depois o Curitiba foi equilibrando o jogo. Buscou o empate. Vamos dizer assim que o primeiro tempo foi até mais ou menos ok, tá? O Cruzeiro fez 1-0. No último lance, o Cruzeiro toma um gol daquele, beleza. Só que quando nós vamos para o segundo tempo, para mim, que começa a desandar as coisas. Antes de começar o segundo tempo, nós já vimos o Wanderson ali fazendo trabalho de aquecimento. E a gente falou assim, o Wanderson vai entrar. E qual que era a intenção do Wanderson entrar? Porque o Coritiba dominou o lado direito defensivo do Cruzeiro, ou seja, o lado esquerdo de ataque do Cruzeiro. O Coritiba dominou ali, porque é onde joga quem, gente? É onde joga o William. Uma das falhas do gol do Coritiba foi justamente uma marcação errada do William. Quando veio o cruzamento, ele não estava marcando o cara que estava lá pelo lado esquerdo. Quando ele chega, já vê um cruzamento, gol. Aí o que o Tite faz? Vou tirar o William? Não. Vou tirar o Arroio. Porque o Arroio estava bem no jogo. Aí ele tira o Arroio para colocar o Wanderson. Por quê? O Wanderson, além dele ser um jogador de beirada, ele recompõe melhor. Então meio que o Wanderson entra para poder atacar, mas para ser um guarda-costas do William, que tá mal. Então por que, em vez de fazer isso, por que já não tirou o William de uma vez? E meu grande questionamento também é o seguinte, cara. Não adianta tirar o William para colocar o Fagner também tá mal, gente. O torcedor hoje, o que o torcedor vaiou o William hoje foi brincadeira. Só que o Fagner também está muito mal. Pega a bola, toca para trás, erra muitos passes. Então hoje o torcedor perdeu a paciência de vez com o William. Mas eu acho que na falta do William a opção não é o Fagner. Vamos tentar o Cauã Moraes, que é novo, tem sangue, tá em ascensão, tá querendo espaço. E aí para mim, viu, Washington, o Tite matou o Cruzeiro de vez quando ele tirou o Romero do time, porque o Romero estava jogando com o Gerson. Quando você tira o Romero para colocar o Matheus Henrique, não tem marcação no time do Cruzeiro. Não tem um homem de marcação. O Gerson não é esse cara, o Matheus Henrique não é esse cara. O meio-campo do Cruzeiro abriu. Aí começa aquela zona, começa aquela bagunça. Olha, Coritiba 2-1 de virada em cima do Cruzeiro. Cruzeiro com futebol pífio, pobre, horroroso. A torcida mandando o Tite tomar caju, mandando ele pedir demissão. Ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. O time não tem um esquema de jogo, não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. Deixou o Lucas Silva na reserva para botar Gerson, que não joga nada, que não está jogando nada, que custou 30 milhões de euros. Absurdo. A China Azul não merece isso. A China Azul não merece isso. O presidente não merece isso. Sabe? O Tite não tem tamanho para ser técnico do Cruzeiro. Olha lá, 53 minutos. Já passou do tempo, juiz. Que vergonha. E a torcida indignada, xingando o Tite, mandando ele pedir demissão. Não vai pedir. Não vai pedir. Ele não pede demissão. Olha lá, acabou. Vamos ver a vaia. Vamos ver aí, Tite. Olha lá, correu pro vestiário. Olha lá. Ganha o seu primeiro jogo no Campeonato. Tá aí, ó. Primeira vitória do Coritiba depois de tantos anos. 20 anos sem ganhar do Cruzeiro em Minas Gerais. 22 anos. 22 anos sem ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Ganhou com o Tite. Ninguém suporta mais isso. Que técnico medíocre. Fraco, horroroso. O time não tem jogada. Tudo que o Leonardo Jardim fez, ele destruiu.
em 30 dias. E não adianta o pessoal falar, é muito cedo, não é cedo não. Como não é cedo também pro seu Gerson, que estava jogando na Rússia, seu Paquetá, que estava jogando lá na Inglaterra e não está jogando nada no Flamengo. Os caras que custaram 30 milhões de euros. Pelo amor de Deus. O Paquetá custou 43 milhões de euros. O Gerson custou 30 milhões de euros para jogar essa bolinha com esse técnico medíocre. Esse técnico é medíocre. O Cruzeiro está na lanterna do campeonato. Uma vergonha. A China Azul não suporta isso. Acho que é um consenso aí de que todo mundo precisa assumir as responsabilidades, né? No caso da diretoria, o que eu acho é que erramos, estamos de novo no mercado, né? O desempenho defensivo do Cruzeiro vem sendo desmoronado a cada rodada, né? Então isso aí faz com que o time, primeiro, consegue criar boas oportunidades, aí faz um gol, vem aquela confiança, né, de que somos mais do que somos, e o resultado é o que já aconteceu desde o ano passado, inclusive, né? Empilha chance criada, chance perdida, e quando toma o gol desmorona, né? A forma como o Cruzeiro desmorona, isso aí é inexplicável. Ninguém consegue fazer absolutamente mais nada. O Cruzeiro podia ficar aqui o dia inteiro, noite inteira, madrugada inteira, que não ia sair mais nada. Foi assim sempre. Quando tomou o gol, desmorona. E uma outra coisa, né? O Cruzeiro vem dando sinais de um preparo físico despedaçado, né? Time distante. No lance em que sai o gol do Coritiba, o Pereira erra e ele assumiu a responsabilidade aqui por aquele chute. Eu acho que o Cruzeiro estava chegando com 4 à área, e esses 4, o Pereira que tentou voltar, né, para recompor. Então, são vários os fatores, né? O Tite chegou e ele já vai acumulando culpa também, e agora por algumas escolhas que são decisões aí bem questionáveis, né? Essa do Cauã Moraes aí, a explicação dele, o Betim estava com a linha baixa da mesma forma que o Coritiba, né? Eu confesso, o Léo, Valu, Caio, amigos aí que estão ligados até agora aqui no nosso Dia de Jogo KTO, quando você começa a brigar com as coisas que estão acontecendo no campo, e aí algumas justificativas elas não correspondem à realidade, isso aí é o último sinal de que não vai sair do lugar, né? Não vai ter uma reviravolta. Então, tenho percebido um Tite aí, eu não o conheço de outros clubes, né? Mas o que eu tenho visto nas entrevistas coletivas é um técnico muito cabisbaixo, à beira do campo, acompanhando o jogo. Não sei como ele era em outros clubes, né? Mas o que eu vejo ali é assistindo o time se despedaçar física, tecnicamente, moralmente, psicologicamente, e o que mais couber aí de mente, né, para esse grupo do Cruzeiro, e nada mais vai acontecendo, né? As substituições, uma pior do que a outra, para deixar o Cruzeiro sem qualquer poder de reação. Os jogadores não pode ficar só nessa conversa, né? Porque se precisou perder para o Coritiba para ter uma conversa mais firme de que vai mudar, a gente tomou goleada na semana passada. Estava vencendo um clássico e tomou a virada. Veio para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians e aconteceu aquela atuação que aconteceu. Então tá esperando acontecer o quê para... conversamos e agora vai mudar. Pô, já tinha que ter mudado há muito tempo, né? Cruzeiro fez um jogo agora no Mineirão e o torcedor cruzeirense já chateado, sentindo a necessidade de uma boa performance, e acabaram não indo no Mineirão. Pouco mais de 20 mil torcedores. É um número irrisório para um clube como o Cruzeiro, que costuma colocar médias acima de 30 mil dentro do Gigante da Pampulha. Mas o momento que o Cruzeiro passa, com a insatisfação do torcedor, acaba que isso acontece, e é normal, principalmente quando se olha para o campo e vê o que vê. O Cruzeiro fez um primeiro tempo bom contra o Atlético, um primeiro tempo bom contra o Botafogo, um primeiro tempo bom contra o Coritiba, e no segundo tempo dessas 3 partidas sucumbiu o time do Cruzeiro.
E aí, todo mundo procurando, né, uma forma de justificar o porquê que estava acontecendo dessa forma, e nós defendendo sempre o modelo do treinador, a sequência do trabalho do técnico, a, a adaptação do próprio treinador junto aos jogadores e continuidade do trabalho, porque ganha quem tem continuidade de trabalho. E aí, né, vários subterfúgios utilizados por todos nós para justificar as derrotas vexatórias contra o Atlético, vexatório Campeonato Mineiro, contra o Botafogo, vexatório Campeonato Brasileiro, e a pior de todas contra o Curitiba dentro do Mineirão, um time que está vindo da segunda divisão, com um bom técnico e nada além disso. E aí, hoje, nós podemos ver uma atuação, eu acho que nos últimos 5 anos, posso colocar assim, nos últimos 5 anos, eu acho que é a pior atuação de um técnico que eu vejo dentro de uma partida à frente do Cruzeiro. O Tite viu o seu time abrir o placar com um golaço do Matheus Pereira, que fez um bom primeiro tempo, assim como o Gerson também fez um bom primeiro tempo. Gostei do primeiro tempo do Gerson. Um golaço que o Cruzeiro fez. E logo na sequência tomou um golaço também da equipe do Curitiba, mas nessa sequência, né, não na sequência do gol do Cruzeiro. Na sequência de um gol perdido pelo Cruzeiro nos pés do Matheus Pereira, depois de uma boa assistência do Caio Jorge. Matheus Pereira retardou a bola, recuou a bola nos braços do goleiro do Curitiba. A saída de bola, o Cruzeiro toma um contra-ataque, um belíssimo gol da equipe do Curitiba. E se formos analisar friamente, vamos ver falhas do setor defensivo do Cruzeiro, principalmente do lado direito, com o Kenny Arroio, que não acompanhou o seu adversário, e a bola entrando nas costas do Willian, e é lógico, a culpa caiu nas costas do próprio jogador, né? Ficou falha do Willian, mas ele estava ali sozinho com uma dobradinha, marcando um na sua frente, e o outro passa correndo, o Arroio não acompanhou, que fez um péssimo jogo, Arroio, um péssimo jogo, e acabou o Cruzeiro tomando um golaço. E na volta do intervalo, e é incrível como o Cruzeiro consegue tomar um gol e não reagir novamente. É incrível como isso acontece. É difícil até de explicar.